Olá, seja bem-vindo a esse debate sobre o impacto da redução da capacidade funcional na qualidade de vida. Eu espero que vocês estejam aí gostando das palestras e da programação do simpósio de reabilitação física e oncologia, mas se não estiver gostando de algo, por favor, registre a sua opinião na nossa pesquisa de satisfação, que está lá no alto à direita, na página das palestras. Toda crítica para a gente é super vista, né? Porque a gente acredita que isso vai ser uma contribuição para a gente estar melhorando sempre. Essa é a nossa proposta, de trazer, levar o conhecimento para vocês, disseminar o conhecimento que a gente tem desenvolvido ao longo de uma carreira, juntando aí com a carreira de vários profissionais aí de ponta, para levar isso para vocês trocarem informações com a gente e a gente ir construindo novos caminhos de conhecimento aí na área da oncologia. Então, esse evento ele foi criado com esse objetivo de disseminar o conhecimento da atuação da fisioterapia e da nutrição em oncologia e o quanto que é importante a interação entre os profissionais da saúde para que os portadores de câncer passem pelo tratamento com baixo risco aí de desenvolverem eventos adversos, sequelas físicas, e assim eles possam, então, retornar à sua funcionalidade e qualidade de vida prévia ao seu diagnóstico, né? E isso quanto antes, de preferência, não é mesmo? Então, eu agradeço muito a audiência de vocês nesse momento, que demonstra o seu interesse no seu desenvolvimento enquanto profissional. Caso você tenha aí algum problema com o áudio ou o vídeo, por favor, avise aqui no chat, para que o nosso suporte possa te orientar. E caso surjam dúvidas pertinentes à temática do debate de hoje, você poderá nos enviar as suas perguntas também através do chat, tá ok? Bem, eu estou falando aqui, não me apresentei, mas eu sou a Flávia Vital, eu sou fisioterapeuta, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou especializada em fisioterapia cardiorrespiratória pela USP e especializada também em avaliação tecnológica em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz meu doutorado na Unifesp com ênfase em saúde baseada em evidências e sou especialista em fisioterapia oncológica. E autora também do livro Fisioterapia e Oncologia, Protocolos Assistenciais, publicado pela editora Ateneu. E eu atuo já há 16 anos aí, aliás, há quase 18 anos em oncologia. Eu trabalhei no Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela, por 16 anos, coordenando o serviço de fisioterapia lá e também o aprimoramento de fisioterapia em oncologia. E hoje eu atuo na direção da empresa Vital Technology, que está levando esse evento até vocês, e sou diretora também do Centro Cochrane do Brasil, afiliado aqui de Minas Gerais, né? E sou professora orientadora da pós-graduação Estrito Sensu em Oncologia na USP e coordenadora das pós-graduações Lato Sensu em Oncologia Interdisciplinar pela PUC-Rio. E as minhas convidadas de hoje, vocês estão vendo aí, é a Thaís Manfrinato Miola, que é graduada em nutrição pela Universidade Metodista de São Paulo, especializada em nutrição clínica pela Faculdade SEBS, e é especializada em nutrição oncológica pela Fundação Antônio Prudente, é mestre e doutoranda em ciências na área da oncologia pela Fundação Antônio Prudente também, e é supervisora da nutrição clínica lá no AC Camargo, Cancer Center. E é coordenadora da residência multiprofissional em nutrição em oncologia, também lá no AC Camargo. E ela é coordenadora da pós-graduação Lato Sensu de nutrição oncológica interdisciplinar na PUC-Rio e presidente do NUMACO, que é o Núcleo Multidisciplinar de Apoio à Cirurgia Oncológica. Seja muito bem-vinda, Thaís. Por favor, fique à vontade aí para cumprimentar os participantes do nosso debate, né, de hoje. Boa noite, Flávia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais um dia para a gente discutir temas tão importantes, né? Agradeço mais uma vez o convite e espero que seja um debate super proveitoso, como tem sido, né, nos outros dias. Então, a gente tem conseguido aí esclarecer muitas dúvidas, né? Falar de temas que são super importantes e atuais. Então, que hoje seja mais uma noite proveitosa. Torcemos para isso. E eu vou apresentar a nossa outra convidada, que é a Carmen Lúcia de Paula. Ela é graduada em enfermagem pela Universidade Gama Filho, especializada em clínica cirúrgica para pacientes de maior complexidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
especializado em sexualidade pela Universidade Cândido Mendes. É mestre em enfermagem pela UERJ e também docente do programa de pós-graduação em enfermagem oncológica lá na UERJ. Ela é consultora em saúde e educadora sexual. Ela é coordenadora e idealizadora do Ambulatório de Sexualidade do Hospital do Câncer 2, lá do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E também coordenadora do módulo de enfermagem e gineco-oncologia da residência multiprofissional lá do INCA. Seja muito bem-vinda também, Carmen. Fique à vontade agora para cumprimentar os nossos participantes. Boa noite a todos, boa noite, Flávia, boa noite, Thaís. É uma honra participar desse evento com vocês, né? Tenho acompanhado um sucesso e espero que tenhamos uma noite bastante produtiva, com bastante interação, e vamos para mais um dia. Ótimo. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, se dispuserem, né, do tempo de vocês para estarem contribuindo com conhecimento, que é tão importante para que a gente possa fazer mudanças mesmo na prática clínica, né? Se a gente quer melhorar alguma coisa, a gente precisa aprofundar conhecimento. Agradeço muito vocês na dedicação aí de disseminar a experiência de vocês, todo o conhecimento aí de anos de estudo. Então, a gente vai dar início ao debate mesmo, falando aí sobre o impacto dessa redução da capacidade funcional na qualidade de vida de portadores de câncer, lembrando que essa capacidade funcional ela é considerada a habilidade do indivíduo em realizar atividades do seu cotidiano, garantindo assim a sua autonomia. Quando essa capacidade ela é prejudicada, a qualidade de vida, né, ela também tende a ser prejudicada com a redução da funcionalidade. Não é à toa que o quesito capacidade funcional ele está sempre presente nos questionários de qualidade de vida. Tamanha a sua importância para se manter uma qualidade de vida. E em 2001, a Organização Mundial de Saúde e a Assembleia Mundial de Saúde, eles criaram uma classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, que é conhecida como CIF. Essa classificação ela descreve, então, a incapacidade funcional resultante não apenas de uma deficiência orgânica em si, mas da interação dessa disfunção que a pessoa apresenta em relação às suas atividades, a limitação para realizar atividades, a sua restrição na participação social e para tentar associar também essas limitações, em relação a fatores ambientais e pessoais, o que interferiria no seu desempenho para as atividades de vida diária, podendo, então, funcionar esses fatores como barreiras ou facilitadores do seu status funcional. O que essa classificação, então, resumidamente, fala para a gente? Que quando você tem um grau de deficiência, vamos pegar um caso bem característico, um deficiente físico, que é um cadeirante. Como ele tem essa deficiência para movimentar, né, as pernas, no ambiente, é importante avaliar não só essa grau de dificuldade dele de movimentar, e sim também como ele está se relacionando com o ambiente. Ou seja, o contexto de vida dele tem impactado na sua habilidade, né, como tem impactado enquanto facilitador ou barreira para ele se relacionar socialmente. E quando a gente tem ali o cadeirante, ele tem a percepção das pessoas de que elas não querem ajudar ele ou que ele não consegue fazer as coisas, isso passa, na verdade, uma limitação pessoal dele, né, a percepção dele, porque a gente sabe que tem cadeirantes que é capaz de fazer tudo. Né? Tem até artistas que, né, eles fazem, às vezes, coisas muito maiores e melhores, mais difíceis que uma pessoa que não tem uma deficiência. Né? Da mesma forma, quando o ambiente não é favorável para um cadeirante, a gente está falando ali de uma barreira que ele tem para se relacionar com o seu ambiente. E que isso tende, então, a limitar suas atividades do dia a dia e restringir, então, a sua participação social. Então, essa classificação ela é muito completa,
E é bem interessante, eu acho que para quem não conhece, conhecer essa escala, essa classificação, porque ela ajuda a gente a olhar para o paciente e identificar o quanto que ele tem de limitação. A gente pode quantificar, então, o grau de deficiência que ele tem para determinada função, classificando isso, por exemplo, de 1 a 4, né? Como uma deficiência ligeira, moderada, grave ou completa. E então, isso em relação a qualquer função que é possível dele desempenhar, seja para preparar refeições, funções em relação à tolerância para o exercício, em relação à força de músculos de um membro. Então, eu trouxe aqui mais para exemplificar o quanto que esse quesito, né, de classificar é importante. Né? À toa que a Organização Mundial de Saúde criou essa forma, entendendo que é tanto quanto fazer a classificação das doenças, que é o que a gente já existe o hábito internacional de fazer através do CID, mas o que se quer é que se implante também essa classificação de funcionalidade, entendendo que isso é de total valor, assim como uma definição de diagnóstico. No entanto, essas deficiências orgânicas são muitas vezes o pivô dessa perda funcional, né? E em oncologia, diversos quadros comuns, eles tendem a desencadear perdas funcionais, como o quadro de fraqueza, fadiga, desnutrição, ou mesmo uma neuropatia periférica, que é tão comum, né, tem uma alta incidência e prevalência na população de pacientes oncológicos. Então, num quadro desse, uma paciente com câncer de mama estadio 3, que vai ser submetida a cirurgia, radioterapia e quimioterapia, ela pode sofrer vários eventos adversos com esses tratamentos, desenvolvendo aí algumas disfunções que a gente já conhece, que é tão frequente que alguma dessas disfunções ela acaba desenvolvendo ao longo do seu tratamento. E elas podem levar, então, a uma redução da capacidade funcional. A fisioterapia, por exemplo, ela trata quase que de rotina, ou pelo menos tenta avaliar todos os pacientes que são submetidos à cirurgia, entendendo aí que 70% delas irá desenvolver algum grau de disfunção de ombro. O que seria isso? É quando ela tem aquela limitação para movimentar o ombro, principalmente em flexão e abdução, podendo ter associado aí um quadro de dor. E aí, então, nesses quadros, com certeza ela vai ter uma dificuldade, uma limitação para realizar funções como colocar uma roupa do varal, arrumar a cama, né, arrumar o lençol, ou mesmo se ela tem uma atividade profissional que requeira levantar o braço, ela é uma professora que precisa escrever na lousa, ela é uma faxineira que movimenta em todos os ângulos, né? Com certeza, então, essa dificuldade para levantar o braço vai trazer consequências na sua capacidade de realizar as atividades do dia a dia, ou seja, na sua capacidade funcional. E aí a fisioterapia, no intuito aí de diminuir, de melhorar essa amplitude de movimento e reduzir a dor o quanto antes, normalmente a gente atua já no pós-operatório geralmente depois de uns 15 dias, mais ou menos, para avaliar essa paciente, para ver se ela realmente já está tendo essa limitação, está tendo essa disfunção que é esperada já com o presente, a gente convida essas mulheres a participarem de um grupo de mama. Isso é rotina em muitos CIRs especializados em oncologia. Eu trouxe aqui até um videozinho que, enquanto eu estiver falando, só para vocês visualizarem como é que geralmente acontece essa atividade em grupo, que a gente até dá preferência para que seja em grupo, justamente para elas terem a oportunidade de conversar sobre os problemas que estão acontecendo com elas, né, de ombro, mas as questões psicoemocionais, como é que cuida do curativo. Então, é uma oportunidade delas interagirem e se sentirem mais seguras na condução dos problemas que tendem a surgir. Inclusive, tem serviços, esse serviço mesmo onde eu atuei, na Fundação Cristiano Varela, essa imagem até de lá, era como os riscos de dano,
os riscos de perdas funcionais e melhorar o cuidado que elas precisam ter com elas mesmas, né? Espero, daqui a pouco eu quero até ouvir da Carmen um pouco mais sobre quais são os cuidados da enfermagem. Mas então, em termos de fisioterapia, a gente trabalha muito com exercícios de alongamento, exercícios de amplitude de movimento. O vídeo está aí meio agarrado, consegui passar ele todo, porque está muito, porque ainda está agarrado aí, mas é isso. São exercícios de amplitude de movimento, que às vezes a gente faz com bastão, com bola, ou exercícios livres, além de alongamentos, para tentar ganhar essa amplitude de movimento e elas voltem a realizar, então, as atividades do dia a dia, tendam a voltar a trabalhar o quanto antes, né? Assim que elas estiverem realmente liberadas do seu tratamento oncológico. Mas essas atividades em grupos a gente vai fazer com aquelas também que chegam para a gente com uma limitação mais leve, que seria aquelas com uma amplitude de movimento de 90 a 150 graus, porque o normal seria acima do braço, acima da cabeça, 180 graus, né? Então, se ela chegar com uma amplitude aqui até aqui, a gente faz em grupo, que a gente sabe que elas tendem a recuperar facilmente. Agora, se for uma limitação importante, aí a gente faz um atendimento mais individualizado, com exercícios mais direcionados, justamente para tentar acelerar a recuperação delas e com um tratamento mais direcionado ainda. E essas atividades, elas são importantes não só para melhorar a funcionalidade das pacientes, mas também para que elas possam dar continuidade ao próprio tratamento oncológico, porque muitas delas vão fazer radioterapia, se não todas, né? Se a gente pegar o caso aí, por exemplo, de um estadio 3, 100% das mulheres, a maioria dos protocolos institucionais seguem essa sequência de tratamento. Para ser posicionado no equipamento de radioterapia, elas vão precisar de conseguir fazer uma flexão, uma abdução de ombro e rotação externa. E se elas não tiverem passado pela fisioterapia e tiverem desenvolvido essa disfunção de ombro, elas não vão conseguir fazer o tratamento com a radioterapia no tempo que seria o ideal para conseguir aumentar aí os efeitos da associação da radioterapia com a cirurgia, né? E aí, então, ela pode ter aí um risco, talvez, aumentado da recidiva da doença, né? Então, é mais um motivo para essas mulheres serem acompanhadas o quanto antes pela fisioterapia, para ir ganhando, aí, reabilitando a sua função física para membro superior. Mas eu gostaria, estou falando muito de fisioterapia aqui, embora eu tenha muito fisioterapeuta para ouvir, eu aposto que os fisioterapeutas também querem ouvir um pouco mais sobre a atuação da nutrição e da enfermagem. Então, Thais, eu gostaria que você falasse agora um pouco para a gente, quando que é mais comumente necessário a nutrição intervir nessas pacientes com câncer de mama, no intuito aí de minimizar os impactos funcionais, né, causados pelo tratamento. Eu vou parar aqui o vídeo para que a Thais possa explicar um pouco mais essa parte da nutrição, tá ok? Bom, Flávia, pensando no paciente com câncer de mama, a nutrição, eu vou comentar um pouquinho da minha realidade, tá? Do AC Camargo, que eu sei que não é, infelizmente, em todos os lugares que a gente tem essa atuação tão grande da nutrição, né? Então, pensando no paciente quando ele está internado, todos devem, hoje já até está na legislação que todos devem passar por uma triagem nutricional. Então a gente tem ferramentas que são validadas, onde a gente começa a detectar um risco nutricional. Pensando na paciente com câncer de mama, a gente tem um perfil bem diferente daquele, quando fala de nutrição e oncologia, todo mundo pensa naquele paciente já desnutrido, caquético, e fazer uma terapia nutricional mais invasiva, às vezes ter que passar uma sonda. E aí tem esse grupo, que é extremamente importante do câncer de mama, e que muitas vezes, no momento de uma internação para uma cirurgia, não tem um risco nutricional. É um paciente que está se alimentando bem, às vezes está com estado nutricional até acima do que deveria, e aí é onde a gente tem que fazer uma abordagem diferente, até para melhorar também e ajudar nos exercícios que a físio passa, né? E faz como esse vídeo que você mostrou, exatamente pensando em
facilitar, né, o levantamento do braço, então, porque também se ela tem um excesso de peso e uma obesidade, acaba dificultando, né, toda essa mobilidade. Então, a gente tem que ter esse outro olhar também. Eu até aproveito esse momento para chamar atenção disso, porque muitas vezes o nutricionista, quando ele pensa em oncologia, ele só lembra daquele lá desnutrido, né, e que tem que passar uma sonda muitas vezes, mas a gente tem que fazer a reeducação alimentar também nessas pacientes. E aí também na minha realidade, o paciente que vai para uma quimioterapia ou radioterapia, todos eles são avaliados também previamente o tratamento. Então, onde mais uma vez eu faço uma nova ferramenta, né, aplico uma nova ferramenta de risco nutricional e tento detectar. E trabalhar essa questão também, se estiver acima do peso, né, a reeducação alimentar. Claro que quando a gente fala de químio, tem os diversos efeitos colaterais que podem acontecer, como náuseas, alteração de paladar, boca seca, mucosite oral, que vão dificultar a aceitação alimentar, né, da paciente. Então, a gente também tem que ponderar, não pode simplesmente falar, olha, tem que perder peso agora, não pode comer mais nada, e aí a paciente apresenta um monte de efeito colateral e só consegue comer algo que não é tão saudável, por exemplo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né, durante o tratamento e fazer esse acompanhamento. Pensando no geral, só aproveitando o momento, né, essas ferramentas de rastreamento nutricional, elas são essenciais para todos os pacientes. É que a gente está abordando, né, o caso que você comentou do câncer de mama, mas aproveitando exatamente para todos os pacientes, que é onde a gente vai detectar um risco. Uma perda de peso importante, uma baixa aceitação alimentar, alguma alteração de hábito intestinal que já faz o paciente mudar a própria alimentação, qualquer condição que ele apresente que leva a uma alteração da ingestão alimentar. E aí, esse paciente ele já apresenta um risco nutricional. Hoje, em hospitais, é muito comum a gente utilizar essas ferramentas de triagem, né? Como eu falei, já está em legislação, então é obrigatório fazer. Não necessariamente precisa ser o nutricionista para aplicar, né? Pode ser o enfermeiro, e até depois, se a Carmen quiser comentar a realidade dela, quem é que aplica. Na minha realidade, o nutricionista aplica, mas conheço diversos serviços que o enfermeiro que aplica essas ferramentas e se apresenta risco, aciona o nutricionista para fazer, né, uma mais precisa, uma intervenção nutricional. O importante, assim, é a gente sempre fazer a intervenção mais precoce possível, né? Independente da intervenção que vai ser feita. Então, o paciente que vai para uma cirurgia e que não está com estado nutricional adequado, está debilitado, a gente tem que fazer uma recuperação, tem que fazer uma terapia nutricional mais ativa, né? Para esse paciente se preparar para o procedimento, para ter uma melhor recuperação, uma melhor cicatrização. Então, lembrar que a nutrição é extremamente importante para a cicatrização, e a gente tem diversos casos de pacientes com câncer de mama, né, que tem questões importantes de cicatrização. Então, a alimentação que utiliza, às vezes uma suplementação específica para cicatrização vai ser fundamental. E se for, então, em quimio ou em radioterapia, também fazer de forma mais precoce, né, sempre tentando detectar esse risco, e aí fazendo já a intervenção mais ativa. E então, avaliando, né, se a intervenção ela vai mais para o lado de uma reabilitação, uma recuperação do estado nutricional, ou uma reeducação alimentar, ou uma manutenção também, né, que muitas vezes o paciente, ele está com um peso adequado, né, ele tem uma boa ingestão alimentar, então, trabalhar para que ele mantenha isso ao longo do tratamento. Sim, você pontuou uma questão que eu acho que é de extrema importância, essa precocidade da intervenção da equipe de reabilitação. Porque eu acho que a gente funciona, assim como os remédios, a gente tem prazo de validade para ter efeito, né? Se a gente atua no momento certo e o quanto antes, de preferência, a gente vai ter um efeito. Porque se deixar lá para frente, chega um momento que é uma sequela já irreversível, né? Você não consegue reverter. O organismo já está adaptado de um determinado jeito que você não vai conseguir reverter com
intervenções que a gente tem de reabilitação. Da mesma forma que acontece com os remédios, né? Assim como é difícil tratar doenças crônicas, é difícil você ter até medicamentos que vai reverter totalmente o quadro, a reabilitação também vai passar por essa dificuldade. Então, a gente ainda, eu acho que ainda falta um pouco desse espaço para a equipe de reabilitação atuar no momento certo. Eu acho que esse ajuste dentro da oncologia ainda não aconteceu, somente talvez em alguns momentos, em algumas áreas, para algumas profissões, em alguns momentos, né? Mas está todo mundo ainda tentando se encaixar para poder realmente otimizar as nossas intervenções dentro da oncologia. Mas eu acho que é tudo muito novo, né? Assim como a atuação da fisioterapia, eu acredito que a nutrição, a enfermagem tem uma atuação relativamente nova na oncologia. A enfermagem talvez não, porque está sempre presente lado a lado com a medicina, mas com certeza ela vem evoluindo aí as suas intervenções. E eu gostaria que a Carmen, então, entrasse para falar para a gente um pouco quais são os cuidados, né, e as orientações que a enfermagem costuma dar a essas mulheres de câncer de mama, aí, no intuito de minimizar o risco de eventos adversos com tratamento. Tá certo, Carmen? E a gente deu uma congelada aqui. Você está ouvindo a gente? Às vezes falha aqui um pouquinho, né? Conforme eu já anunciei, a chuva está atrapalhando um pouquinho aqui a minha comunicação com vocês. Mas vamos dar a sequência. Você chegou a ouvir a pergunta? Sobre os cuidados de enfermagem para a paciente mastectomizada, certo? Certo. Então, na enfermagem, também, assim como o Thaís mencionou, eu vou falar da minha realidade, né? Como acontece o meu dia a dia no cuidado às mulheres com câncer. Nós dividimos o nosso fluxo de tratamento em duas etapas, o pré e o pós. Que seja pré-operatório e pós-operatório, ou pré-rádio e pós-rádio. Porque nós entendemos, né, já sabemos dos efeitos adversos de ambos os tratamentos. Então, é muito importante que a gente enfatize com as pacientes e cuidadores ou familiares os cuidados pré-tratamentos, para prevenir as complicações e minimizar o sofrimento também através dos efeitos adversos, que nós já sabemos que são esperados dentro dessa situação. Então, a paciente mastectomizada, né, a paciente que vai ser submetida a uma mastectomia radical, que o tratamento, seja ele cirúrgico ou quimio-rádio, é considerado radical. Então, eles têm os seus impactos. E no momento do pré-operatório, tudo o que é possível abordar com a paciente, né, no sentido de motivá-la, despertar nessa pessoa a importância do autocuidado para oferecer também a continuidade do cuidado e minimizar os efeitos do tratamento, né, assim como já acontece o impacto do adoecimento, a partir do momento que ela toma ciência do diagnóstico, toda uma situação já se negativo no andamento do processo dela de tratamento nas suas diferentes fases. Então, nessa consulta pré da equipe e outros profissionais. Tá dando uma agarradinha então, aqui pra gente, hein? Nós fazemos com a taxonomia NAM. Oi? Tá que é a sistematização da vamos assistência de enfermagem, o que nos ajuda bastante. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, é porque o vídeo está agarrando. Então, o que acontece? Na questão... tá. Então, na questão da cirurgia, da mastectomia propriamente dita, fez a cirurgia, os cuidados, as orientações imediatas do preparo da alta, né, da alta funcional dessa paciente, é falar com ela sobre os cuidados com a cirurgia, a incisão. O que ela deve, o que ela vai fazer em casa? Ou nas logísticos. É a presença de calor, é a presença de rubor, né, a vermelhidão ou hiperemia, como
preferir, a gente tem que ajustar também a nossa linguagem, de modo que as pessoas entendam as orientações. É a dor, o edema e a perda funcional. Então, às vezes, ela tem, em função do próprio trauma cirúrgico, ela tem uma potencialização da sua limitação aumentada em função da representação da mama na vida dela. Então, nós já temos que trabalhar previamente também essas questões para que a gente tenha um sucesso nesse pós-operatório. Ou pelo menos que ele seja o menos sofrido para essa mulher. Que não tem como você eliminar totalmente. Então, ela tem que entender quais são os sinais logísticos, observar, porque ela ou algum familiar em casa vai dar continuidade com o curativo, com a proteção e higienização dessa ferida. E a questão do dreno também, que ela vai para casa com o dreno. Eu vou aproveitar para colocar aquele vídeo, pode ser? Pode ser. Vou pular aqui um pouco. Aqui a Carmen nos enviou esse vídeo de demonstração aí das orientações que são dadas às pacientes com câncer de mama. Desculpa interromper, Carmen. É só para a gente aproveitar essa oportunidade. Não, ele é bem didático. Tá bom. E ele é bem didático e passo a passo, né? Vai facilitando também para a compreensão das pessoas. Então, quando ela chega, nesse momento da mastectomia, ela tem a sua recuperação esperada e nós precisamos dar a essa paciente, além da cirurgia, ela vai de pré-radioterapia, que também enfatizamos junto, no meu caso, junto com a equipe multi, principalmente a nutricionista, pode desenvolver e manter para minimizar essas complicações. Por exemplo, a radiodermite. Dependendo da sensibilidade da pele, ela acontece em várias fases, causando, inclusive, destruição de tecido e utilizando a continuidade do tratamento, ela tendo que interromper e até postergar isso. Fora o impacto de mais um problema, uma questão, mais um sofrimento emocional para as pacientes. Por quê? A paciente, quando ela se descobre com câncer de mama, ela já tem uma dificuldade em se mostrar. Algumas percebem e demoram para procurar o atendimento, porque já imaginam que algo lá na cirurgia. Então, você tem que estar bem atento e fazer a avaliação dessa paciente e vendo também as questões emocionais. Por isso que é importante a gente fazer essa avaliação global, porque você vê as necessidades reais as necessidades físicas, as necessidades e os cuidados efetivos que você tenha que oferecer a ela em relação à quimio e radioterapia. Então, o distúrbio da imagem corporal, ele atrapalha, ele limita, às vezes, não só a questão da própria função, né? Função física, mesmo falando de física, parte funcional, de movimento, mas a questão da vida como um todo. Porque associada a essa questão da disfunção sexual, considerando que a maioria são mulheres jovens, mulheres ativas, elas têm sexualidade, estão com a sexualidade no auge, a vida sexual, seus relacionamentos, enfim, fazendo várias coisas que uma mulher na nossa sociedade saudável tem condições de fazer. E aí, nesse momento, por esse impacto, por essa representação social da retirada da mama e do adoecimento do câncer, seja ele em que parte do corpo for, essa situação de enfrentamento
tratamento ineficaz. Então, precisamos agir de forma interdisciplinar e, para isso, também nós criamos o ambulatório de sexualidade. Por quê? Embora trabalhando com mulher em oncologia, a Carmen ela deve ter saído para tentar voltar para ver se a internet dela melhora. E então, enquanto isso, eu queria conversar com vocês que estão aí nos ouvindo, se tiver surgido alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a gente, seria bom para aproveitar o momento a gente dar uma conversada até a Carmen voltar aqui para ver se ela consegue explicar um pouco melhor, né? De forma que a gente consiga entender, porque a transmissão lá está ruim. Ela já tinha comentado que está chovendo muito lá no Espírito Santo. Aliás, na região toda, né? Eu estou aqui em Minas, mas aqui também está chovendo, mas está mais tranquilo. Tem alguém que gostaria de perguntar? Hoje a gente pode direcionar aqui a pergunta. Igual, Thaís, eu queria te perguntar em relação a aquelas pacientes que estão em uso de hormonioterapia, muitas delas tendem a ter um ganho de peso importante durante esse tratamento. Como é que a nutrição atua nesse momento com elas? O que é possível ofertar para diminuir, né, esse ganho de peso? Eu só acabe chegando, só vou dar uma palavrinha para ela entender o que a gente está fazendo aqui. Tá Carmen, bom. você está ouvindo já? Gente, pode voltar. É porque eu acabei direcionando uma pergunta aqui para a Thaís, enquanto você voltava, tá bom? A Thaís vai falar para a gente, então. Na questão da redução do peso, é fazer uma alimentação equilibrada e balanceada, né, com base na avaliação nutricional daquela paciente, exatamente ver quanto que ela pode consumir de cada nutriente para a gente não exagerar. Hoje até foi bom você ter feito essa pergunta, Flávia, porque entra até num pouco do modismo que a nutrição está vivendo hoje, de diversas dietas, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta alcalina, dieta dos alimentos vivos, dieta viva, né? E aí muitas pacientes têm dúvidas e até se interessam por essas dietas. De fato, a dieta, quando a gente pensa em redução de peso, uma dieta low carb, que é uma dieta onde a gente tem uma restrição de vamos dizer assim, uma quantidade média grande de carboidratos, né? Ela tem um resultado muito bom. E porque você prioriza carboidratos complexos, que são aqueles integrais, né? Vindos de vegetais, principalmente. Então, você tem um resultado legal. Só que tem que estar equilibrado, né? Porque a gente não pode esquecer que a nossa primeira fonte de energia é a glicose, né? Principalmente o sistema nervoso central é a única fonte. Então, a gente ficar cortando também muito o carboidrato do paciente, é um paciente que vai ficar mais cansado, e aí não vai conseguir fazer o exercício que a fisioterapeuta passou, por exemplo, né? Um paciente que vai ficar mais irritado, inclusive, porque a falta de carboidrato leva a isso, desatento. Então, a gente tem que equilibrar bem isso. Então, às vezes, dá para, pensando no paciente só em hormonioterapia, dá até para fazer uma restrição um pouquinho maior. Agora, se a paciente em químio, a gente tem que tomar mais cuidado, como eu comentei, por causa dos efeitos colaterais, né? Então, o equilíbrio, o acompanhamento ali, né, com uma frequência um pouco maior. E aí também você perguntou sobre o ganho de peso com o hormônio, mas vale lembrar que o ganho de peso acontece também durante a quimioterapia, né? Então, mais da metade das mulheres com câncer de mama, elas ganham em torno de 6 quilos, uma média de 6 quilos durante a quimio, e tem aí uma boa parte que chega a ganhar até 10 ou mais quilos. E o que é tão impactante? Tá em quimio, pode comer de tudo, não tem problema, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, eu tô em quimioterapia, eu tenho que comer muito bem. Tá, comer muito bem não é comer exageradamente, né? É comer alimentos de qualidade e dentro daquilo que o seu organismo, né, pode consumir.
O vilão, no caso, é o corticoide durante a quimioterapia ou tem vários vilões? Olha, Flávia, excelente pergunta, porque assim, tem vários vilões e tem estudos que avaliaram diversas variáveis, estado de menopausa, corticoide, esquema de quimioterapia, e adivinha o porquê, o principal aí, o ganho de peso. Porque você tem um consumo maior do adequado e uma redução de atividade física. Então, Ansiedade. exatamente. Preciso da psicologia junto aqui. O desequilíbrio energético, né, que ocorre com um indivíduo saudável, né, se eu parar de fazer atividade e comer muito, eu vou engordar, né, isso é fato. E a paciente, durante a quimioterapia, muitas vezes é por conta disso mesmo. A gente tem que levar também em consideração, e às vezes, a questão do corticoide, que às vezes aumenta o apetite, então isso fica difícil para ela controlar também, né, esse apetite. Mas tem que ficar em cima, né, acompanhar com uma frequência, e durante a quimio ter esse cuidado. E também a orientação para essa paciente, ela é fundamental, porque a gente, ao mesmo tempo, eu não posso chegar para ela e falar, olha, você corre o risco de ganhar peso, então tem que tomar cuidado com o que você vai comer, porque aí ela também pode interpretar de uma forma que, nossa, então não vou comer nada, que é para não engordar, né, porque nós mulheres já temos isso, né, esse pânico de engordar, e ainda mais durante o tratamento, as questões, né, que a Carmen até citou, que você também comentou, né, da autoestima, de como essa mulher se vê, aí já tem a queda de cabelo, já está em tratamento, tem a retirada da mama e ainda engorda, né? Então, vira uma questão psicológica muito importante. Mas mais importante ainda é controlar o ganho de peso, tentar ser o mínimo possível durante a quimio, porque assim como a obesidade, ela é fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, ela também piora o prognóstico da paciente com câncer de mama, aumenta o risco da recidiva da doença, né? Então, isso acaba impactando muito. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu estou vendo a questão da Adriana Mota, que ela pergunta se existe alguma relação alimentação versus linfedema. Existe, Adriana, nesse sentido da obesidade, né? Que a obesidade é um fator de risco para o linfedema, né? Então, é a questão de ter uma alimentação equilibrada e manutenção de peso saudável. Não tem um alimento específico, né, relacionado ao linfedema, mas sim a condição do estado nutricional. Tem outra pergunta aí também. Andrica, há alguma dieta que a paciente que teve câncer deve evitar ou alimentos que devem ser evitados? Andrica, na verdade, a mesma alimentação de um indivíduo saudável que está pensando na prevenção de câncer deve ser a alimentação para um sobrevivente do câncer, tá? Quando eu não trouxe aqui porque pensei que não ia falar de prevenção, que é um tema que eu adoro falar, inclusive, mas se você até se interessar em mais com relação a isso, você pode entrar no site da World Cancer Research Fund, que é um dos principais órgãos de pesquisa de prevenção do câncer e fatores de risco. E lá eles têm um esqueminha onde eles colocam que o ideal é o quê? Você ter uma alimentação rica em cereais, em grãos integrais, vegetais, frutas, ter uma limitação do consumo da carne vermelha. Eu já volto a falar da carne vermelha, inclusive, se eu puder falar mais, né, Flávia? Senão ela me corta. Evitar o máximo possível do consumo de carnes processadas também. Limitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que entra aí bolachas recheadas, salgadinhos, biscoitos, congelados, né? Ou também limitar o consumo de bebidas açucaradas. Então, são cuidados dentro da alimentação. E, claro, bebidas alcoólicas também, evitar o excesso. Então, são cuidados que que a gente tem evidência científica para isso, né? Que deve tomar isso como estilo de vida e lembrar que não adianta eu comer perfeitamente e não fazer atividade física, né? Não adianta eu fazer atividade física e fumar. As coisas têm que ser unificadas, né? Então, não é um item só do estilo de vida saudável que eu vou fazer que vai dar certo. Tem que ter ali uma alimentação saudável, tem que fazer atividade física, não fumar, beber com moderação, né?
E aí, pensando no sobrevivente com câncer, são os mesmos cuidados, né? Então, é isso que a gente tem evidenciado. Existem alguns alimentos que a gente chama de alimentos funcionais, que eles têm aí alguns nutrientes que têm propriedades diferenciadas, como ação antioxidante, por exemplo, mas é que eles têm que estar dentro da nossa alimentação, porque a maioria vai estar dentro das frutas, das verduras e dos legumes, então eu não preciso ter uma suplementação. E aí, só voltando um pouquinho que eu falei da carne vermelha, alguns anos, né, a carne vermelha virou aí o vilão, né, então não pode comer carne vermelha, e na verdade não é bem assim. Novos estudos já mostraram que o consumo, existe uma quantidade segura, então a recomendação da World Cancer é de até 300 gramas por semana, e assim, para quem gosta muito, no máximo 500 gramas por semana de carne vermelha. É uma recomendação segura. Claro que quanto, né, a gente manter dentro dessa quantidade vai ser o ideal. Isso pensando em vários tipos de câncer, né, principalmente o câncer coloretal, que é onde a gente tem os maiores estudos com relação à carne vermelha, mas também tem muito estudo com relação de carne vermelha com risco do câncer de mama, né? Então, hoje a gente já começa a ver que o consumo excessivo, e aí eu repito, isso é excessivo, então eu não preciso eliminar da minha vida, eu tenho que controlar a quantidade. Esse consumo excessivo vai aumentar o risco, sim, do câncer de mama, do câncer de intestino, do câncer de esôfago, de estômago e de pâncreas, que são esses que estão relacionados, né? Acho que eu respondi a pergunta da Andrica, e falei até demais. Não. Para fazer um apanhado geral, né, da prevenção. Mas foi ótimo, é bom para a gente ter uma ideia, né, dessas questões de prevenção, que eu acho que uma dúvida que todo mundo tem, que todo mundo precisa conhecer também, né? Não só pela questão do paciente, mas por questão pessoal mesmo, né? Ô Carmen, desculpa ter interrompido, mas porque estava realmente ruim. Vamos tentar dar continuidade ao que você comentou, do que você estava falando nessa fase da radioterapia, né? A questão da sexualidade. Fica à vontade para dar uma continuidade. Está me ouvindo? Falando sobre a questão da sexualidade, né? O impacto que a cirurgia, o próprio adoecimento, então é importante a atenção tanto para a parte emocional, a parte física e principalmente as complicações. Sabemos, a quimioterapia, elas acabam entrando numa menopausa precoce, considerando um agravante na vida dessa situação que ela precisa aprender a gerenciar, além do adoecimento, além dos efeitos adversos do tratamento, e mais uma fase que é antecipada na sua vida, que é a menopausa. Então, são... Transcrever aqui quase o que você está falando, porque entendendo do que eu conheço da enfermagem, porque está agarrando muito mesmo. A gente está pegando um picadinho o que você está falando, né? Mas a Carmen, ela é especializada aí na questão da sexualidade, principalmente nas pacientes com tumores ginecológicos, mas ela conhece muito também os problemas na questão da sexualidade das mulheres com câncer de mama, né, e que vão passar por todo esse sofrimento durante o tratamento, seja pela questão da menopausa precoce, os efeitos da hormonioterapia, né, a própria questão da imagem corporal, isso tudo vai impactando, e a enfermagem cuida muito nesse sentido, a Carmen em especial, no ambulatório dela especializado, para estar dando orientações nesse sentido para as mulheres. Conta um pouquinho dessa experiência aí, vamos ver se a gente consegue já ouvir toda a sua experiência nesse ambulatório de sexualidade. O ambulatório de sexualidade do INCA, ele foi criado em janeiro de 2017. Dentro do fluxo de tratamento, uma consulta especializada, né, no foco da saúde sexual dessas mulheres, para ver a sua sobrevida, como elas, dando conta do tratamento, elas podem ter uma sobrevida com qualidade
direitos adversos do tratamento que nós já sabemos onde eu estou, nós tratamos as mulheres com câncer pélvico. Né? Colo de útero é uma incidência maior, e tem também ovário, vagina, vulva e corpo do útero. Então, a base de tratamento oferecida para ela é a rádio ela tem 2 etapas. Temos desse ambulatório de mais ou menos 1 ano. 70,4% das pacientes atendidas são mulheres jovens e ativas e ativas em termos de mercado de trabalho, de atividades, de uma forma geral. Então, elas chegam para nós com doença avançada. Né? Doença avançada, nós entendemos que são as lesões iguais ou maiores que 4 centímetros, cuja base terapêutica é quimio e rádio. Não é viável cirurgia. Né? Então, ela já sofre com o impacto do adoecimento, às vezes ela já apresenta disfunção sexual no momento em que ela percebe as alterações, ou pelos, né, algum sintoma, tipo sangramento após relação sexual, ou dor, o que não era comum para elas também sentirem, e a permanência desses sintomas. Né? E, nos casos mais graves, mutações. Então, esse é o perfil das mulheres que nós recebemos atualmente. E aí, ela entra na menopausa precoce. O Carmen, eu já ia até pedir ela para a gente mudar mesmo. Acabou cortando de vez a internet dela ali. Então, quando ela voltar, eu vou deixar aberto, então, nesse momento, para perguntas novamente. Se alguém quiser fazer uma pergunta, e aí eu acho que, não sei se ela vai conseguir mais responder. Mas eu e a Thaís, então, a gente fica aqui, responde, ou eu vou dando a continuidade. Carmen, nos ouve? Então, a fisioterapia, né, para essas mulheres, igual a Carmen, atua muito no câncer ginecológico, igual ela estava tentando falar para a gente. A fisioterapia, ela até atua também, principalmente em quadro das disfunções sexuais, sendo a mais comum a estenose vaginal, né, que é um problema frequente, né, em consequência daí da radioterapia. Isso vai gerar um transtorno enorme para elas. A ideia é tentar até prevenir essa estenose, então existem uns cones de silicone que é interessante a gente até avaliar esses pacientes antes de iniciar a radioterapia, para tentar avaliar como é que está qual é o diâmetro de normalidade dela, do seu canal vaginal, para que a gente possa depois trabalhar com reabilitação, utilizando cones próximos, para ir tentando manter esse diâmetro, mas entendendo que a estenose evoluindo, como é que a gente pode, então, oferecer, né, esse tratamento, às vezes ela pode até levar para cá, e a fisioterapia usa outras intervenções também, como massagem na região, podemos trabalhar também com eletroanalgesia, para tentar minimizar a dor que é muito comum de estar associada, né, principalmente no momento do coito. Então, trabalhar essa desensibilização da região para que ela possa ter uma melhor tolerância, porque é importante que ela mantenha atividade sexual também, porque isso vai ajudar a manter o canal vaginal aberto, que uma vez fechado, fica difícil reverter esse quadro. Então, quanto mais intensa a estenose, mais difícil reverter o quadro. Então, é aquilo que a gente estava comentando, de uma atuação precoce, para evitar essa perda de função que tende a progredir com o tratamento, em especial a radioterapia, né? Que ela vai estar sempre gerando aquele processo inflamatório, cuja remodelação dos tecidos pode se transformar ali numa fibrose, e isso é muito frequente, né? Até pela frequência dessa ativação de processo inflamatório na região, então acaba gerando essas fibroses.
e o tecido, então, ele fica espessado, que é o que gera, então, essa estenose no canal vaginal. Então, a gente tem que orientar elas muito quanto a essa massagem, que elas podem aprender a fazer sozinhas também. A gente faz com o fisioterapeuta, mas no intuito de educar a paciente para que ela possa fazer isso com mais frequência, além dos exercícios do assoalho pélvico, para trazer mais consciência corporal para essa paciente, e ela possa, então, manter a sua atividade, né? E ter interesse também, porque só o fato de a gente estar conversando sobre ajuda ela a pensar na possibilidade de manter a sua função sexual ativa, que vai ser essencial para no futuro realmente ela conseguir manter essa atividade sexual, porque senão vai ficar realmente cada vez mais difícil resgatar, né, reabilitar essa funcionalidade para ela. Carmen, vamos ver aí como é que você voltou, se voltou com um áudio melhor. Fala, dá uma continuidade nessa questão da disfunção sexual. Eu acabei falando até um pouco da atuação da físio em relação à estenose vaginal aí, que é uma disfunção comum, né, frequente, e que a físio acaba tendo que interagir até com a enfermagem. É importante essa nossa interação para estar estimulando a paciente, mas vocês ficam, né, orientam mais, a gente acaba atuando na região em si, né, na disfunção física ali, e vocês com muita orientação. Explica para a gente um pouco como é essa orientação. Então, falando sobre, que isso é uma consequência, né? Então, falo dos efeitos adversos, assim, mais prevalentes pós-rádio, que é o ressecamento da mucosa vaginal, que leva ao isolamento social, o que leva à depressão, né, à tristeza e à ansiedade também. O sexual, ela tem um parceiro, ela tem vontade de ter relação sexual, mas ela tem um bloqueio por conta de todas essas questões. Ela não sabe como gerenciar todas essas alterações, então ela tem medo, né? É medo de sentir a dor, é medo de sangrar, tem a memória do passado, do que aconteceu antes de fazer o diagnóstico. Então, nós trabalhamos e enfatizamos sobre a importância do exercício de dilatação vaginal, com dilatador de silicone ou de plástico. Nós temos um consenso, né, que foi até publicado por uma colega do Einstein, agora em agosto de 2019, que fala sobre o manejo mesmo para prevenir a estenose. Então, a orientação é de que elas façam 3 vezes por semana, de 5 a 10 minutos, o exercício com o dilatador, usando o preservativo lubrificado, alongando o canal para o lado direito, para o lado esquerdo e para baixo. Eu sempre peço para que evitem alongar no sentido da uretra, porque essa é uma região que é altamente agredida pela rádio. Então, elas têm incontinência urinária, ardência, sensação de que a bexiga continua cheia, aumento da frequência, muitas queixas, né, na região da urina, na região das vias urinárias. Então, a gente pede para evitar nesse momento, mas não substituir os exercícios por uma relação sexual que às vezes não acontece com uma frequência, nem com tanta intensidade como elas tinham uma rotina anterior, né, que é para ajudar a prevenir, até para ela poder avaliar, porque a maioria já tem uma queixa de encurtamento e estreitamento do canal. Então, se ela não fizer o exercício, ela não tem esse parâmetro de avaliação. Embora sejam acompanhadas pela fisioterapia também, mas elas precisam entender e fazer esse cuidado, ter esse cuidado e manter. E a outra questão, quando não é tanto pela estenose, mas pelo ressecamento, nós orientamos no ambulatório que elas usem o óleo de coco quente ou um hidratante de hormônios. Esse aí a gente, né, no caso, eu oriento para que elas usem e, de acordo com o fabricante, devem usar 2 vezes por semana, porque o gel hidratante, ele é usado com o aplicador vaginal, então a mucosa da vagina absorve
e faz uma renovação celular. Então, ela percebe a diferença. Então, se esse era o motivo da disfunção, né, e ela não sabia como tratar, se a orientação for eficaz, ela dá o feedback e mantém. E uma outra questão também é ela ter um espaço para escuta, né? Um espaço para escuta. Ela precisa falar das suas queixas, do que a entristece, do que da cirurgia, das alterações causadas pela quimio rádio. Tem muitas mulheres que dizem que elas não se reconhecem mais como mulheres, né? Às vezes a pessoa, quem está do outro lado, não vê o que está acontecendo, não se reconhecem, não se sentem mais mulher, né? Se sentem incompletas, invisíveis. São muitas questões subjetivas para que a gente consiga, né, a essa mulher um mínimo de qualidade de vida. Porque hoje, quando nós falamos Carmen, voltou a ficar difícil. Eu acho que a gente vai ter que interromper um pouco a sua fala, a gente vai dar continuidade. Mas eu agradeço demais, eu lamento demais. Trata está atrelada à sua vida. Como a gente gostaria, para dar realmente, a gente sabe, eu sei da sua experiência e o quanto que você tem domínio desse assunto, e seria excelente a gente realmente poder dar uma continuidade, ficar aqui ouvindo você ainda por horas, né? Com certeza seria muito aprendizado. Eu lamento realmente, mas eu acho que é melhor a gente interromper, porque as pessoas acabam perdendo até o interesse em ouvir, porque tá muito picado, a gente está ouvindo uma frase sim, outra não. Aí fica difícil até de linkar tudo, tá bom? Agradeço muito mesmo a sua participação, né? Peço desculpas aí por esse ocorrido que a gente não tem domínio sobre ele, né? Mas, assim, a gente vai, com certeza, ter uma outra oportunidade para te ouvir falar. Eu vou querer te chamar só para falar sobre esse tema, porque eu estou gostando de ouvir, mas não estou conseguindo. Tá bom? Tá bom. Mas, assim, quem quiser fazer uma pergunta para a Carmen, como está difícil para ela responder agora, gente, por favor, postem lá na página do evento, que ela vai, já até comentei com a Carmen. Se tiver alguma pergunta direcionada, ela mesma vai estar respondendo direto para vocês, ou a Thaís, ou qualquer um convidado, né? O José, ontem, se quiser fazer uma pergunta direcionada para mim, eu vou estar lá respondendo vocês. Tá joia? Então, vou dar continuidade aqui, né? Lembrando que está sendo muito bom esse momento, é de grande aprendizado ouvir a nutrição falar, ouvir a enfermagem falar. Apesar da dificuldade, a gente consegue compreender que há uma amplitude aí de aconselhamento que a enfermagem faz para essas pacientes, esse acolhimento que é tão necessário, em especial aí nas questões sexuais, né, que é uma temática que às vezes não é nem abordada, elas não conseguem nem expressar isso para os profissionais da saúde, isso às vezes acaba passando batido, né, para o médico, que o enfoque dele está em tratar, em tentar eliminar a doença, e aí esse cuidado, que é tão importante de olhar para uma função que é essencial também na vida do ser humano, da mulher, às vezes é deixado de lado, e isso com certeza vai impactar na sua qualidade de vida. É uma função, né? A função sexual é parte do organismo, e com certeza isso tem o seu impacto na qualidade de vida dessas mulheres quando essa disfunção acontece. Mas eu tenho certeza que tanto eu, quanto a Thaís, quanto a Carmen, a gente tem se dedicado muito a essa especialidade de oncologia há bastante tempo, e a gente sabe que é necessário que a gente tenha mais profissionais interessados nessa área, para que possam realmente assistir esses pacientes, que o volume de pacientes com câncer só cresce, né, em termos de incidência e de prevalência, porque muitos sobrevivem ao câncer, mas aí não tem, às vezes, a oportunidade de reabilitar essas disfunções que surgem ao longo do tratamento, ou mesmo após finalizado o tratamento, né, que seriam aquelas
sequelas de médio e longo prazo que podem surgir e que às vezes acabam não recebendo a atenção devida no momento adequado, ao ponto de se ter um resultado de uma reabilitação. Então, é muito importante que existam aí mais profissionais das diversas profissões que possam assistir essas pacientes no momento certo e que conheçam quais são esses momentos, né? Quais são as intervenções que mais vão dar efeito, né? E o que seria contraindicado, oferecendo segura a depender da fase da doença, a depender do tratamento oncológico que essas pacientes recebem. E é por isso que eu me juntei a esses profissionais de alto nível e vários outros professores para estar criando a pós-graduação de oncologia, de fisioterapia e a de nutrição oncológica interdisciplinar através da PUC-Rio. Então, a PUC já é reconhecida como uma das melhores universidades do nosso país e ela nos está sediando essas pós-graduações, né? Justamente por reconhecer a qualidade do que a gente está produzindo, é uma pós-graduação totalmente online, o que facilita muito, né, a condução dos estudos, porque você vai, assim que você assistiu esse momento aqui totalmente online, na sua casa, sem precisar sair de casa, sem precisar pagar transporte, hospedagem, você vai poder fazer a sua pós-graduação nesse mesmo formato, onde a gente tem aulas ao vivo, como essa aqui, mas só com os estudantes, onde a gente vai discutir casos clínicos, mas com uma participação, espero, mais efetiva do que foi hoje. Eu acho que a gente teve pouca oportunidade para perguntar, e vocês também de estarem participando, mas com certeza na pós-graduação a gente vai multiplicar mais esse conhecimento, porque a ideia é construir um novo conhecimento, juntando aí os alunos da nutrição com a de fisioterapia, para a gente estar construindo novos caminhos dentro da oncologia, que isso é algo muito raro, não só no Brasil, mas no mundo. Essas interações ainda estão frágeis e a gente precisa construir caminhos dentro da oncologia, porque a fragilidade desse conhecimento linkado ainda é grande. E a necessidade do paciente, desses conhecimentos associados, é enorme, né? Saber, principalmente em relação ao momento de estar indicando, convidando outro profissional para assistir esse paciente, passar o bastão ou associar esses tratamentos, essas intervenções que as diferentes profissões têm para um mesmo problema de saúde que o paciente apresente, né? A gente precisa atuar mais dessa forma interdisciplinar dentro da oncologia. E se você, então, tiver interesse em se tornar um especialista, eu vou colocar aqui do lado para vocês a nossa mais orientações, né? Onde vocês vão ter a oportunidade, então, de estar visualizando um videozinho rápido. Vocês podem clicar no link aí que vai direcionar para vocês assistirem depois. E aí, então, vocês, no final desse pequeno vídeo que explica sobre a pós-graduação, você vai poder ter acesso aí direto à inscrição, para visualizar como é que é o processo de inscrição. Não precisa ser feito agora, né? A questão é vocês conhecerem esse processo de inscrição e, posteriormente, quem se inscrever, nós da coordenação, eu e a Thaís na de nutrição, a gente avalia, assim, a gente vai poder liberar na data certa para poder fazer a sua matrícula nessa que vai ser a melhor pós-graduação em oncologia no país para nutricionistas e fisioterapeutas. Então, nós temos aí vários professores que atuam nas principais instituições de oncologia do nosso país, professores que conhecem com total domínio no tema da sua aula, porque eles são especializados naquele tema, ou porque são profissionais que atuam com aquele perfil de paciente, com aquela disfunção específica da aula, ou mesmo porque são pesquisadores, porque a maioria do nosso corpo docente é formado por mestres e doutores, então com grande conhecimento, justamente para facilitar o seu caminho no desenvolvimento dessa especialidade aí que está só crescendo, que é a oncologia. Então, se você quiser se tornar um especialista, venha participar com a gente dessa pós-graduação. E eu vou disponibilizar também o link do modelo demonstrativo que a gente criou para vocês conhecerem como é que vai funcionar a pós-graduação, né? Conhecer a metodologia, conhecer como é que é o ambiente de aprendizagem totalmente online,
Então, vou colocar aqui no chat, quem quiser e tiver interesse em fazer esse teste, é gratuito, né? É mais para conhecer mesmo. Fiquem à vontade e sabendo que, ao finalizar essa demonstração, você poderá ter um super desconto, mas quem é participante do simpósio já é premiado. Então, a PUC está cedendo esse desconto para todos os participantes desse evento e para quem realiza essa demonstração, entendendo aí que é realmente aquelas pessoas que querem se desenvolver, que estão buscando conhecimento e que seriam merecedoras, então, de estar dando continuidade ao seu desenvolvimento, que é isso que a gente está precisando, de profissionais que queiram se desenvolver, que queiram oferecer o seu melhor para os pacientes oncológicos. E nós, da Talk Knowledge, a gente tem criado aí vários canais para disseminar mais esse conhecimento em oncologia. Então, a gente criou um canal no YouTube, Oncologia Multidisciplinar, e também no Instagram, e a gente tem postado lá semanalmente vários materiais explicativos de todas as profissões, né? A gente está cada vez mais crescendo aí os materiais em relação à atuação dos diferentes profissionais em oncologia, justamente para criar mais esse conhecimento multidisciplinar, para que a gente possa ir interagindo na prática. Eu vou colocar, então, aqui no chat também os nossos canais de comunicação, para que vocês conheçam, né? Existe o blog também, Oncologia Multidisciplinar, que a gente está sempre postando material. E, então, esse debate, assim como os outros debates dessa semana, vão estar disponibilizados lá no YouTube e no Instagram. Então, acompanhem a gente, vocês vão ficar sempre antenados aí sobre as questões de oncologia multidisciplinar, tudo que a gente está produzindo, mas também muito do que é conhecimento aí científico que está sendo publicado, a gente procura trazer um resuminho para deixar vocês atualizados, tá ok? E eu deixo à vontade, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora no finalzinho, que a gente já vai terminando. Foi muito bom, mas a gente vai finalizar esse nosso momento, nosso simpósio. Fico muito feliz da grande participação a nível nacional aí, quase todos os estados, eu acho, participaram em algum momento, assistindo às aulas, participando aqui do debate. Isso deixa a gente satisfeito de estar atingindo, alcançando aí nossa meta de disseminar esse conhecimento em oncologia. E ainda com a participação de vários profissionais, não só a física, a nossa intenção é realmente melhorar a reabilitação física do paciente, o acesso desse paciente à reabilitação física, e a gente precisa construir esses caminhos juntos, não é mesmo? Então, vamos finalizar o nosso simpósio. Acho que o pessoal, né, está satisfeito com o que a gente falou ou vai postar as perguntas posteriormente. Fiquem à vontade, sem problemas, a gente quer mais é que vocês participem. Então, eu me despeço nesse momento de vocês, agradecendo muito a participação, agradeço demais também a contribuição da Thaís, da Carmen. Eu fico muito satisfeita mesmo de vocês terem contribuído com o seu conhecimento de vocês nesse momento, e no simpósio, né, com as aulas também. E peço para que os participantes deixem a opinião de vocês lá na nossa pesquisa de satisfação, que está lá na página inicial. Eu comentei no início, mas eu reforço agora, porque a opinião de vocês é muito importante para a gente, né? E lembrando também que vocês têm disponível o certificado de participação no evento. Então, quem quiser ter o certificado de participação, é só clicar no link também lá na página inicial do evento. E isso vai ajudar também muita gente a continuar produzindo eventos como esse, né? Porque a gente está fazendo aqui somente o apoio, o PUC e a Talk Knowledge, produzindo e disseminando esse conhecimento para vocês, mas a gente precisa de um apoio também. Quem puder contribuir aí comprando o certificado, com certeza vai ajudar a gente a pensar em produzir novos eventos para vocês. Tá joia? Então, agora eu vou passar a palavra para a Thaís e para a Carmen, para que elas possam, por favor, Thaís, essa aqui é a Carmen, fiquem à vontade aí para despedir dos nossos participantes dessa noite.
Obrigada, Flávia. Queria agradecer a participação de todo mundo. Sempre é muito bom, né? A gente perceberam que às vezes a gente começa a falar, a gente se empolga, né? Quer falar mais e mais. É assim mesmo. É professor, gente. É assim, a gente gosta de falar e de contribuir, né, para o conhecimento de todo mundo. Foi mais um dia muito bom, agradeço a presença de todos, agradeço, Flávia, mais uma vez pelo convite, uma boa noite a todos, e reforçando, né, o que a Flávia falou, quem quiser conhecer a pós, né, ela colocou o link aí no chat, então vale super a pena, porque o conteúdo programático está muito bom, né, então quem quer se aprofundar na área da oncologia, a gente precisa disso, né, Flávia? Sim, De muitos profissionais, porque está crescendo, mas a gente precisa, né, de muita gente ainda atuando nesse grupo de pacientes. Então, não percam a oportunidade, vão lá conhecer, participem. Então, uma boa noite, muito obrigada. Bem, gente, eu acho que a Carmen caiu na internet, ela nem aparece aqui para a gente que ela está presente. Carmen, a gente agradece demais a sua participação e eu agradeço também a paciência de vocês. A gente sabe que estava difícil de entender o que a Carmen estava falando, mas era uma temática importante, eu tentei insistir um pouquinho. Mas muito obrigada, então, pela sua participação, pela sua paciência e pela sua audiência. E uma boa noite a todos. Boa noite, Thaís. Boa noite. Tchauzinho.